A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno, sou da consultoria de segmentos. Sejam bem-vindos a mais um TOTS Responde. Dessa vez estamos na segunda rodada da SD 2022, da linha RM. Vou passar alguns recados para vocês. O evento nosso ele vai ficar disponível, né, em tanto a gravação, né, no canal do YouTube, no canal TOTS Soluções, e também ficará disponível em PDF, e também as dúvidas dos nossos clientes ficará disponível no nosso portal do Espaço Legislação, na página TOTS Responde. Vou dar mais alguns minutinhos para as pessoas entrarem, e em 3 minutos nós começaremos. Bom, pessoal, acho que já deu tempo as pessoas entrarem. Antes de começar, eu vou repetir alguns recados. O evento ele vai ficar disponível, né? A gravação ficará disponível no nosso canal do YouTube, TOTS Soluções. Ficará disponível também no nosso portal Espaço Legislação, na página TOTS Responde, tanto a gravação quanto os questionamentos de vocês, e também, né, o material que será apresentado aqui. O material também está anexado em documentos. Vocês conseguem baixar este material também da apresentação. Bom, começando, eu sou o Bruno da consultoria de segmentos, sou especializado na área fiscal e contábil, e, e hoje estamos na segunda rodada da ECD 2022. Né? Tivemos algumas alterações, né, entre o mês de abril e maio. Nós da consultoria vamos apresentar primeiramente a parte de conceito, né? E depois, após essa parte conceitual, teremos a apresentação da Rossana,
que apresentará todos os detalhes da geração de ECD dentro da linha RM. E, no final, tiraremos algumas dúvidas de vocês, né, através do nosso chat. Então, qualquer informação também nós responderemos via chat, tá? E vocês podem enviar as perguntas, né, no decorrer da apresentação. Entrando um pouco no conceito da ECD, antes a gente tem que falar sobre o projeto SPED. O projeto SPED, que foi instituído lá pelo decreto 6.022 de 2007, teve alterações depois em 2013. O SPED contábil, a ECD, faz parte do projeto SPED. O SPED contábil, que foi instituído pela Instituição Normativa 1420 de 2013, para fatos contábeis a partir de 2014. Então, a partir de 2014, né, a ECD começou a ser exigida. O projeto SPED, qual a finalidade do projeto SPED? O projeto SPED ele visa promover a integração, né, com o fisco, né, ajudando a combater a corrupção, né, e a práticas fraudulentas. Também busca racionalizar e uniformizar as suas obrigações. O que seria isso? Né? Ele busca centralizar a entrega em um único órgão fiscalizador. Então, ele busca, esse é o objetivo do SPED, centralizar todas as obrigações acessórias. E, por fim, ele visa ter um controle maior e que essa fiscalização seja mais efetiva e que seja também de forma imediata. Então, basicamente, esse é o conceito e essa a finalidade do projeto SPED. Não muito distante, falando da ECD, a ECD tem por objetivo a substituição da escrituração de papel pela escrituração transmitida via arquivo, só que o objetivo, a finalidade principal, né, da ECD é a mesma do projeto SPED, que ela tem a finalidade, o aperfeiçoamento do combate à sonegação, a melhoria na qualidade da informação, a rapidez no acesso às informações, isso tanto por parte do fisco quanto do contribuinte, do cliente também, maior controle da administração tributária e a redução, lógico, das práticas fraudulentas. Então, não foge, né, a finalidade do ECD, ela não foge da finalidade do projeto SPED. Bom, e entrando mais a fundo sobre ECD, quais são os livros abrangidos pelo ECD? Isso gera uma dúvida para quem está iniciando o envio da ECD pela primeira vez, né? Sobre o livro Diário e Razão, que na ECD, eles são, para a ECD é um livro digital único. Então, cabe esse usuário definir esse formato. Esse formato, quais são? Temos o livro G, que é o livro completo, sem escrituração auxiliar. O que seria o livro G? Né? O livro G, eles são lançamentos individualizados, ao contrário do livro R, que ele tem lançamentos resumidos. Como, por exemplo, nós temos uma empresa que ela no final do mês, ela lança uma provisão de folha, coisa do tipo, e lança um lançamento totalizador. Esse lançamento totalizador vai precisar de uma razão auxiliar. Então, nesse caso, ela tem que entregar o livro R e não o livro G. E o livro B é o livro que são entregues pelas instituições financeiras. Falando sobre a obrigatoriedade, deve apresentar ECD todas as pessoas jurídicas, né, que têm contabilidade, né, que mantém escrituração contábil nos termos da legislação comercial. Dos regimes de tributação que conhecemos, no lucro real, todas são obrigadas, né, ao envio da ECD. Lucro presumido tem empresas do lucro presumido que devem mandar a ECD, enviar a ECD, e outras não. Quais são elas? As que não optaram pelo livro caixa, ou seja, aquelas que optarem por ter escrituração contábil, essas sim são obrigadas a ter ECD, a enviar ECD. E mundo isentas que oferir receitas ou doações maior que 4.800.000, e as demais a entrega é facultativa e também não há multa de atraso e nada mais com relação a isso.
e deve apresentar em nível próprio, a ECD, a Sociedade em Conta de Participação, as SCPs, né, elas formalizam investimentos em empresas, em outras empresas, sem a necessidade de mudança no quadro societário, né, que ela é dividida entre o sócio participante, que é o investidor, e o sócio ostensivo, que é o investido. O sócio ostensivo é o sócio obrigado a enviar a ECD em livro próprio. As PJs domiciliadas no país que mantiverem no exterior recursos em moeda estrangeira também são obrigadas a enviar em livro próprio. E as ESCs, que são as empresas simples de crédito, essas que promovem operações de financiamento com os recursos próprios, então essas também são obrigadas a enviar em livro próprio. Bom, a obrigatoriedade ela não se aplica a empresas optantes pelo Simples Nacional. Né? Órgãos públicos, autarquias e fundações públicas também não são obrigados a enviar ECD. As pessoas jurídicas inativas também não são obrigadas, exceto se ela tiver alguma movimentação operacional, não operacional, que seja, ela é obrigada a enviar ECD. As PJs imunizentas, que oferirem receitas abaixo de 4.800.000, também não são obrigadas a enviar. Nessa não obrigatoriedade, tem exceções. Empresas do Simples Nacional, ou seja, microempresas e empresas de pequeno porte que recebem aporte de investidor anjo, né, que estão previstas no artigo 61A, 61D da Lei Complementar 123 de 2006, a Lei do Simples, e pessoas jurídicas tributadas por presumido, como eu disse anteriormente, essas que optem pelo livro caixa, né? Só que elas distribuem dividendos acima da base de cálculo do imposto de renda apurado. Como, por exemplo, a empresa do lucro presumido, que optou pelo livro caixa, teve uma receita de 100 mil, né, descontados os impostos de imposto de renda retida, de pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, de 50 mil, dá um resultado líquido de 50 mil, esse é o limite para distribuição de dividendos. Distribuiu acima desse valor, a empresa vai ser obrigada a enviar ECD, tá? Falando sobre assinatura digital, a entrega ela só é possível se for assinado por um contador e também por um responsável, né, por essa ECD. Toda empresa ela vai precisar ter um certificado digital, seja ele A1 ou A3, tá? Não importa, mas ele precisa ter o certificado digital. O certificado deve coincidir com o CNPJ básico dentro da ECD no registro 000. E o responsável pela assinatura da ECD, ele pode ser indicado através de procuração. Né? A procuração você pode nomear através do ECAC. A substituição da ECD ela somente é possível depois que autentica seus livros. Então, após a autenticação desses livros, aí sim, se detectou algum possível erro que vai precisar substituir a ECD, aí sim ele consegue fazer essa substituição. Mas ele tem um prazo limite para essa substituição, que é até a data de entrega da ECD do ano calendário subsequente. Nós temos um exemplo. O cliente, o contribuinte, ele precisa substituir a ECD de ano calendário 2020. Agora, com a alteração, ele consegue substituir essa ECD ano calendário 2020 até 30 de junho agora de 2022. Tá? E lembrando que não é possível retificar a ECD. A ECD é só possível a substituição desse arquivo. Bom, falando sobre os blocos da ECD, vou passar de uma forma resumida. Né? O bloco 0, né, que é o bloco de abertura, né, onde constam os dados da empresa, dados de participante e tudo mais. Né? Então, todos esses cadastros constam no bloco 0. O bloco C são informações recuperadas da ECD anterior. Né? Então, se a empresa nunca enviou ECD, está enviando agora, porque começou a operação agora em 2021, né, ela não vai ser obrigada a enviar o bloco C. O bloco C é só para empresas que já entregaram ECD anteriormente. Bloco I, que é o maior bloco do ECD, né, é o bloco onde consta o plano de contas e os lançamentos contábeis. Né.
Bloco J são os blocos das demonstrações, né? Lá vai constar a demonstração do resultado do exercício, a DRE, balanço patrimonial, a DLPA e a DMPL. Bloco K, que eu vou entrar no assunto no próximo tópico, são os conglomerados econômicos. E o bloco 9, que é o bloco de encerramento da ECD. Falando sobre o bloco K, o que é o bloco K? Né? Como eu disse anteriormente, são o bloco dos conglomerados econômicos, onde consta os saldos da empresa controladora e de suas controladas. Apresenta o saldo consolidado, né? Ou seja, ajustes, né? Ou seja, operações entre essas empresas, entre controladora e controlada, são eliminados nessas demonstrações. Então, se dá o nome, a origem de demonstrações contábeis consolidadas. Bom, deve apresentar este bloco, né? São todas, na ECD, todas as empresas controladoras, né? Seguindo o pronunciamento técnico do CPC 36. Lembrando, né, tem uma observação, né? Se você informar na ECD o bloco K, lá no registro 000, campo 20, a opção S sim, né? Você tem que obrigatoriamente enviar o bloco K. Se você não enviar o bloco K, ele vai gerar um erro, tá, na ECD. Bom, vamos aqui também dar um exemplo de consolidação e eliminação dentro do bloco K, bem conceitual mesmo, tá? Consolidação, né, são as demonstrações de duas ou mais entidades, ou seja, controladora e controlada ou controladas, né, da qual a controladora detém controle da controlada, né, seja ele direto ou indireto. As eliminações são os resultados entre as duas ou mais empresas, né, que não devem ser reconhecidas, né, na contabilidade, ou seja, aí se dá as demonstrações contábeis consolidadas. E vamos dar um exemplo aqui. Temos um exemplo da XPTO, que ela, por exemplo, detém 100% da YPTO. Aqui no balanço, né, nós temos um balanço bem simples aqui, onde mostramos as contas das duas empresas. Caixa, né? A conta caixa você não é uma operação entre duas empresas, né? Então é um saldo consolidado de R$ 1.500, a soma, né, do saldo das duas empresas. Empréstimo YPTO já é uma operação entre a XPTO e a YPTO. Então é um valor que deve ser eliminado. Não aparece no saldo consolidado. Saldo de estoque, sim, é um saldo consolidado. Investimentos YPTO, esse saldo essa conta é uma operação entre as duas empresas, então deve ser eliminado. Imobilizado deve ser somado, então é um saldo consolidado, R$ 700. O total de 2.300. Passando aqui pelo passivo, né, e pelo patrimônio líquido, temos aqui a conta de fornecedores, né? Então vai ser somado, então o saldo consolidado de R$ 600. Temos a conta de empréstimo da XPTO para a YPTO, ou seja, então é uma operação entre as duas empresas. Então esse saldo deve ser ajustado e eliminado. E o PL, né, como a XPTO detém 100% do patrimônio da YPTO, então o PL da YPTO ele deve ser eliminado. Então o saldo consolidado é de R$ 1.700. E o saldo consolidado do PL é de R$ 1.700 e o saldo total é de 2.300. Então, esse é um exemplo básico da consolidação dentro do bloco K. Tá? E tivemos alteração, né, nesse meio tempo de abril para cá, né, que é a mudança, né, do prazo de entrega da ECD, que agora é o último dia do mês de junho, último dia útil do mês de junho. Né? Então, agora o contribuinte terá um tempo a mais para se dedicar e para enviar a ECD até no prazo que a Receita ela indicou. As penalidades não mudaram, né? Continuam as mesmas, então a multa de 0,5% da Receita Bruta, se a escrituração não atender os requisitos, né, de apresentação.
multa de 5%, limitada a 1% da receita bruta, para aqueles que omitirem ou prestarem informações incorretas. Também tem mais multa de 0,02 por dia de atraso, tá? Limitada também a 1%, aqueles que não cumprirem o prazo estabelecido de apresentação, ou seja, se passarem de 30 de junho, né, apresentarem depois, terão essa multa. Mas como todos usam, né, utilizam o SPED para a escrituração DCD, eles têm as multas reduzidas à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas não tem qualquer procedimento de ofício, e a 75% se a obrigação for cumprida no prazo fixado em intimação. E lembrando também que multa por atraso ela não é gerada no ECD, então o contribuinte, o cliente, ele tem que acessar o Cicalc Web dentro da Receita e para essa geração da multa no DARF, tá? O DARF deve ser preenchido com período de apuração mês da entrega em atraso da ECD, tá? Vencimento 30 dias após a data de entrega em atraso da ECD, tá? Então a data entregou a data 10, conta 30 dias após essa data de entrega. E o código do DARF ele tem que ser utilizado o 1438. Última atualização do layout foi em dezembro de 2021. Atualmente estamos com layout 9.02, se eu não me engano, e só foram correções com relação a regras de validação e desempenho da ECD. As alterações para 2022 né, continuam sendo as mesmas, né, que na verdade são com relação aos avisos de profissionais contábeis que estão inaptos no CFC. Então, vai ocorrer esses avisos nos registros J930 e J932 para aquelas empresas que são auditadas, mas esses avisos não serão impeditivos, tá, para você entregar ECD, ele só será um aviso. O que falam é que já a partir do ano que vem será gerado um erro, tá? E a consultoria, nós da consultoria, nós disponibilizamos agora para vocês o layout completo, o layout manual completo da ECD 2022. Então, essa versão 9, né, essa nova versão da ECD, nós temos um layout completo em Excel. Então, ele é muito mais resumido, você consegue muito mais resumido do que aquele PDF da Receita Federal que eles disponibilizam. Então, você consegue, através dessa planilha, acessar com os hiperlinks, você consegue acessar tantas informações gerais, dados técnicos da ECD, as regras de validação, os blocos e registros da ECD separados por tabelas. Então, cada registro aqui, você vai conseguir consultar por tabela, então está bem resumido, tem segmentação de dados dessas tabelas, então tá bem bacana, e vocês conseguem baixar essa planilha através do QR Code, pode apontar o celular, tá, na tela, que vocês conseguem baixar a planilha agora, nesse exato momento, é free, de graça, vocês podem aproveitar, tá? E também esse layout ele está disponível também lá no nosso portal Espaço Legislação, tá? Na página DCD que eu vou mostrar em seguida. Além de todo o manual e o layout completo da DCD, dentro dessa planilha também temos o link para a página da DCD e para o nosso acervo no TDN. Então, nosso acervo do TDN também vocês conseguem acessar através dessa planilha do layout. E, como eu disse anteriormente, temos a página DCD, onde temos todo o conteúdo completo sobre a obrigação, o podcast, né, justamente pensando em acessibilidade. Temos o layout completo, como mostrei também, e informações de todas as linhas de produto, inclusive da RM. Então, todas as informações tutoriais de todas as linhas de produto que geram ECD da TOTOS, nós temos lá na nossa página do DCD. Então, vocês apontando o celular, a câmera do celular no QR Code, vocês conseguem acessar diretamente a página do DCD, no nosso portal Espaço Legislação. E
né, para finalizar, nós temos que mostrar o nosso espaço, né? Nós temos o espaço de legislação, onde temos todo o conteúdo, né? Conteúdo de legislação, seja ele trabalhista, tributário, previdenciário e contábil também, né? Que é importante. Vocês conseguem acessar através do link e também no QR Code. Vocês conseguem, apontando a câmera do celular, né? No QR Code, consegue acessar o site. Mas eu vou fazer uma demonstração para vocês do nosso espaço. Esse é o nosso portal do Espaço de Legislação, tá? Ele é bem resumido, ele é bem intuitivo, então vocês vão navegar aqui, nós temos algumas páginas dentro desse portal. Exemplo, o app da calculadora de ISS, bem bacana, bem utilizado pelos nossos clientes. Nós temos uma página bem rica, com um acervo com todas as novidades sobre o E-Social. Temos também sobre essa nova portaria 671, que a chamada já mini reforma trabalhista, né, que nós tivemos recentemente. Temos também uma página falando somente sobre o DIFAL para não contribuinte. Então, um conteúdo bem bacana, resumido e com exemplos de cálculo. Então, é bem bacana, gente. Pode acessar, que é totalmente aberto. E nós temos a página de eventos TOTS Responde. Então, lá vocês conseguem acessar, né, o TOTS Responde e lá vocês conseguem se inscrever nos próximos eventos TOTS Responde. Esse mês nós teremos somente ECD, né, no final do mês, mas mês que vem nós já teremos a primeira rodada da ECF. Então, vocês já conseguem se inscrever para o próximo evento da ECF também, tá? E mais aqui no meio da página, vocês têm acesso também à ECD, tá? A página da ECD, a página da REINF, da ex-DPR 2022 e da ECF. Ou seja, essa parte é destinada a obrigações que serão entregues, né? Ainda serão entregues. Então, nós disponibilizamos uma página para indicar para o cliente, né, para trazer mais informações dessas obrigações acessórias, né, e todos os detalhes para entrega. Além disso, nós temos a nossa FAQ, né, a página de FAQ, ou seja, nossa página no TDN, onde temos nossas orientações e temos nossas perguntas e respostas, né. Lá vocês é um acervo gigantesco, onde vocês conseguem consultar nossos pareceres, que é destinado a todas as linhas de produto. Então, é um parecer da legislação. Então, a gente tem por base a legislação. Então, toda dúvida que vocês tiverem na legislação, vocês podem consultar nossas FAQs e nossas orientações dentro do TDN, tá? Além disso, nós temos os nossos destaques do blog. Vocês conseguem ficarem atualizados com as notícias, né, as últimas novidades tributárias, né, qualquer alteração que teve na legislação, a gente procura já atualizar, né, o cliente, né, de uma forma rápida. Se saiu no mesmo dia alguma publicação no Diário Oficial, a gente já publica também no mesmo dia. Então, a gente mantém este blog atualizado. Então, tudo que sai de novidade, a gente já publica. O último destaque já fala da ECD, né, da versão 9.02 aqui. E vamos apresentar também algumas funcionalidades dentro do nosso espaço, né? Nós temos o calendário. O calendário é nosso calendário de obrigações, né, onde o cliente ele consegue controlar o vencimento das obrigações acessórias e principais. Então, é um calendário que não deve para as outras consultorias, tá? É um calendário bem completo, ele é aberto, ele é gratuito, então aproveitem, né? Você que é cliente TOTS, aproveite, porque é um conteúdo gratuito, aberto, e vocês conseguem filtrar, né? Tanto por esfera, por área, então é um conteúdo bem bacana. Você consegue filtrar por esfera estadual, federal, municipal. Municipal não são todas as cidades, mas são as 27 capitais. Então, você consegue consultar as obrigações dessas 27 capitais. Então, é um conteúdo
é um calendário robusto, né? Um calendário completo que vocês conseguem consultar diariamente aqui. Além disso, né, consegue filtrar por área aqui, área contábil, fiscal, RH e saúde. Então, se você quiser filtrar ainda mais sua pesquisa aqui de vencimentos, né, por área, para a área de departamentos de vocês, né, vocês conseguem filtrar por aqui. Além disso, conseguem adicionar, tá? Adicionar esse calendário na agenda Google de vocês. Então, é só vocês fazerem o login do Google que vai aparecer o vencimento, né, as datas de vencimento na agenda Google de vocês. Então, esse é mais uma ferramenta bem bacana que vocês conseguem usufruir, né, do calendário. E também conseguem fazer esse download, fazer esse download em PDF. Então, para quem gosta, né, dessa mais do papel em si, consegue também fazer esse download e fazer impressão em papel também, tá? E consegue compartilhar, enviar por e-mail, né? Então, consegue fazer N coisas aqui com o calendário, tá? Além do calendário, nós temos o nosso portfólio fiscal. Nosso portfólio, ele abrange todas as nossas linhas de produto, né? Então, todas as obrigações acessórias e principais que estão aqui, nós indicamos quais linhas de produto atendem a essas obrigações. Então, vocês podem consultar por estado, né? Por estado aqui, as obrigações que cada linha de produto atende. Então, é bem bacana para você, cliente, que queira, ou não cliente ainda, né, que esteja participando também, que queira adquirir uma das nossas linhas, aqui vocês conseguem consultar o nosso portfólio, né, através do espaço legislação. Aqui a nossa FAQ. Aqui também temos a nossa biblioteca, que é onde ficarão gravados os vídeos do webinar. Então, vai ficar gravado nesse canal Top Soluções, né? Até semana que vem já teremos a gravação desse webinar de hoje. E para apresentar, e também temos um acervo, né, de assuntos do momento, né, que você tem o assunto completo aqui. Exemplo, substituição tributária. Nós mostramos todo o conceito, exemplos de cálculo. Então, conteúdo bem bacana que vocês também conseguem acessar, né? De uma forma conceitual, tá? Então, é um conteúdo completo e gratuito, aberto para todos vocês aqui, tá bom? Então, não deixem de visitar, né? E até no final aqui, se eu não me engano, tem um infográfico que vocês conseguem imprimir aqui, né? Falando sobre a substituição tributária, e também tem o infográfico dos outros assuntos também. Então, um conteúdo bem bacana, uma página rica que vocês podem acessar, né, de uma maneira livre e gratuita. E como novidade, nós temos o nosso classificador fiscal. Nosso classificador, ele é nosso lançamento aqui da consultoria, né? Ele vai ajudar você, né, o cliente, a fazer um planejamento tributário desse seu produto. Então, você consegue fazer simulações com o seu produto, tá? Fazer simulações para saber o quanto você vai pagar de imposto daquele tributo, né? A operação, né, fiscal daquele produto. Então, eu tenho até um vídeo aqui de simulação que vocês vão conseguir ver, mas, se eu não me engano, acho que não vão conseguir escutar. Mas eu vou explicando. Então, o classificador fiscal, ele é uma ferramenta, ele não está atrelado a nenhuma linha de produto, tá? Então, você pode adquirir ele, mesmo sendo de outra linha de produto, que não seja RM ou enfim, mas ele pode ser acessado, ele pode ser consumido por todas as linhas e até quem não é cliente TOTS ainda, né? Você pode acessar, fazer um teste grátis desse classificador fiscal,
você consegue fazer 5 testes de produtos, né? Então, você consegue, você digitando o NCM desse seu produto, ou o nome do produto em si, ele vai te pedir o estado de origem, o estado de destino desse produto, ele vai te pedir a natureza de operação, se é uma operação de venda, né? Vai pedir o perfil do destinatário, se é um consumidor final, varejista, a finalidade dessa operação, se é uma compra para comercialização ou um insumo, e o regime de tributação do remetente, para ele fechar esse cálculo e mostrar para você, ele vai te trazer todo o relatório, né, dessa classificação fiscal. Então, vai mostrar todo o relatório, né, de todos os impostos que vai abranger esse produto, e você depois ainda pode calcular, embutir um valor para calcular o valor desse produto, né, e dos impostos desse produto, para já sair um XML. Aí, a partir desse XML, você pode exportar esse XML e já incluir ele na nota fiscal eletrônica. Então, é uma ferramenta bem bacana que vocês conseguem acessar, fazer esse teste gratuito. Vocês são um dos primeiros a serem apresentados pelo classificador, ele foi liberado ontem, então vocês podem acessar, fazer esse teste grátis. É só vir aqui, teste grátis, deixar todas as informações aqui de e-mail de vocês, e vocês já vão cair na página, né? E também lá vai ter todos os detalhes depois de preço, tá? Eu garanto para vocês que é um preço bem bacana, um preço bem justo, bem abaixo do que vocês imaginam, tá? É um valor bem baixo e é uma grande ferramenta justamente para ajudar vocês, tanto ajudar vocês a configurar dentro das linhas de produto. Então, vocês vão ganhar produtividade com esse classificador fiscal. Ele é bem bacana, gente. Aproveitem, façam os testes, se gostarem, tá? Ele vai estar com preço bacana, porque é um preço de lançamento. Então, vocês são um dos primeiros aí a testarem e adquirirem o nosso classificador fiscal. E essa era a novidade que eu queria apresentar para vocês. Eu agora vou passar a bola aqui para a Rossana, né? Que ela vai trazer todos os detalhes para vocês da geração DCD dentro da linha da RM, tá? Rossana, eu vou só passar você de apresentadora, só um minuto, tá? Boa tarde, pessoal. Pronto. Certinho. Estão vendo a minha tela? Sim. Mas está como apresentação ou está como o PPT? Tá com PPT ainda. Estranho. Peraí. Que estranho, peraí. Ah, tá. Agora vai. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Rossana. Sou do suporte de atendimento da linha RM, né? Dos módulos aí contábil patrimonial. E a gente vai estar apresentando, né? Sobre a escrituração contábil digital da ECD, referente ao ano calendário de 2021. Então, só demonstrando minha trajetória, estou na TOTUS desde 2015, né? Passei ali pelos suportes também do fiscal e hoje oficialmente no contábil e patrimonial. A gente vai demonstrar aqui as versões, né? As novidades do sistema e também como gerar diretamente no sistema, ok? Vamos depois falar um pouco do chat, né? O chatbot da Carolina e iremos falar dos agradecimentos aí. Sobre as versões, né? A ECD deste ano, ela é gerada, né? Nas versões 12.1.32, 33 e 34. Então, a gente não teve ali alterações no layout, é o mesmo do ano passado, né? A versão 12.1.32, ela está preparada para gerar, mas lembrando que se surgir algum bug, né? Alguma manutenção a ser feita nela, não é realizado nenhuma manutenção mais nela. Então, somente ali na 33 e 34, ok? As novidades foi o campo ordem,
que hoje nas demonstrações contábeis, né, você já tem esse campinho lá para você estar digitando e reordenando os fatos contábeis. A gente vai demonstrar isso no sistema, tá? Essa novidade ela só não saiu na 12132, saiu apenas ali na 12133 e 12134. Tivemos também, a partir da 12133, algumas modificações nas parametrizações do bloco K. Então, a gente tem uma novidade no bloco K aí que, para o ano base de 2022, que é o próximo ano, terá que ter uma nova parametrização, né? E já tem um webinar gravado sobre as alterações do bloco K, né? Então, e também ele já foi lançado já. Então, ele já está disponível lá no espaço de legislação, né? No YouTube. Então, vamos praticar. A gente não teve ali nenhuma alteração, né? Realmente no sistema da linha RM. A gente vai demonstrar aqui os processos agora diretamente no RM. E depois a gente vai para as conversas, né? Alguma dúvida que ficou, então, na medida do possível, podem enviar as dúvidas, né? A Thaís também está aí me apoiando. E aí ela vai verificar, vai falando as dúvidas e a gente vai estar respondendo, ok? A princípio, quando a gente vai gerar a ECD, né? O principal parâmetro que a gente tem que verificar é esse aqui, ó. Em ambiente, parâmetros no TOTO gestão contábil em rotinas legais. Por que que esse é o principal parâmetro? Porque aqui está todos os parâmetros das rotinas a serem enviadas pelo SCD, né? E aqui você define, né? Muitas empresas perguntam, mas eu sou obrigada a definir, né? Se eu vou considerar ou o centro de custo ou a conta gerencial? Sim. No caso aqui você marca, mas tem um outro parâmetro lá dentro desses cadastros, né? Que você marca se você não quiser enviar para o SPED. Então, aqui no meu caso aqui está o próprio centro de custo, né? Tem empresas que vai gerar pela conta gerencial, né? Então, aquelas empresas que forem gerar pelas contas gerenciais também tem a opçãozinha lá de enviar para o SPED, pode marcar ou desmarcar no próprio cadastro. Então, aqui tem a classificação do país, né? O próprio país e a classificação do município, né? Nas tabelas ali na tabela do IBGE. Aqui, essa parametrização aqui, principalmente essas duas de baixo, né, que é habilitar o controle do plano de contas do registro I-157, para empresas que vão entregar, esse parâmetro tem que ser um dos primeiros a serem marcados, ok? Também a gente tem documentações sobre o registro, né? Aí, na própria Carolina, hoje já é possível lá verificar essas documentações. E aqui também, se eu vou enviar para o SPED, né, ou a SF, as contas que não tem saldo e nem movimentação no período. Então, se eu quiser enviar essas informações, eu vou marcar. Se eu não quiser enviar, eu vou escando. Então, a gente vai estar cancelando aqui. Lembrando que as premissas ali para estar gerando o SPED, né? Uma das primeiras coisas aqui é estar cadastrando, né, a minha escrituração contábil, né? Ela é uma das principais informações e livros para me informar, né? Ou seja, para que eu possa cadastrar. Então, a gente vai só repassar alguns campos. Aqui é possível você informar o livro, né? Lembrando que para empresas SCPs, se ela for livro diário, né, completo sem escrituração, é só marcar esse livro, né? Essas opções aqui de baixo não, ela está inválida, né? Ela não é mais não é necessário mais marcar ela, né? Então, apenas se a empresa, por exemplo, for livro diário completo ou com escrituração auxiliar, né? E escrituração ali resumida, né? Se a empresa for realmente tiver a forma de escrituração, deve-se marcar uma dessas três aqui em cima, né? Aí essa última opção SCP não, tá ok? Ela está inválida aí no sistema. Aqui eu coloco aqui a data de início da escrituração, a do término, né, e dos arquivamentos dos atos constitutivos, né. Aqui, principalmente, eu tenho que informar ali a data de exercício, né, é a data ali final do meu encerramento, ou seja, a data que eu vou estar encerrando o meu exercício, né. E lembrando, essa aba aqui, layout do relatório razão auxiliar,
vai estar disponível apenas para empresas que marcou essa opçãozinha aqui, livro diário com escrituração resumida com escrituração auxiliar. Então, essa opçãozinha aqui, ela só vai estar disponível, essa abinha, né? Tanto é que se eu clicar aqui, ó, ele me dá uma mensagem informativa, né? É apenas para quem tem essa opçãozinha aqui, que é razão auxiliar. Aí, lembrando que é essa segunda opçãozinha aqui. Essa outra aqui, finalzinho, que está escrito só razão auxiliar, ela foi descontinuada também, ok? E aí a gente vem para os signatários, né? Aonde é prescindível você vir prescindível você tem aqui principalmente todos os campos, porque senão na hora que informar também o e-mail, né? Tem que informar aqui o ano, né? O estado, né? A data da validade e aqui também o número sequencial, né? Ou seja, ali o, o estado, no caso aqui, o próprio ano da carteirinha e o número sequencial exatamente dessa forma. Pode colocar o barra, tá? É exatamente conforme está o exemplo aqui. Se não colocar dessa forma, vai dar erro também lá no PVA. Então, e-mail tem que colocar, Rosana, telefone também. Tudo, não deixe essa tela em branco se a sua qualificação do assinante for contabilista. Okay? Então, a gente vai estar dando um ok aqui. Após ter cadastrado a escrituração, né, é bom você dar uma olhada, principalmente como está a sua classificação aqui do seu plano de contas contábil para envio do SPED. Por exemplo, aqui, ó, esse campo aqui, natureza da emissão do SPED. O sistema ele vai olhar essa informação aqui para levar para o SPED. Se essa informação aqui não estiver marcada, né, ou tiver aqui como igual está aqui no meu, como não informada, o sistema vai vir aqui e ele não vai olhar para essa conta, ele não vai gerar essa conta, ok? Então tem que ser informada ou ativo, passivo, patrimônio, contas de resultado e contas ali de compensação. Se você quer que envie para o arquivo. Ah, eu não quero que envie, então deixa como não informado. Outro detalhe aqui é a data de inclusão. A data de inclusão ela tem que estar menor do que sua data de escrituração. Por exemplo, a data de escrituração aqui vai ser o ano base de 2021, né? Então, até 1/1 de 2021 a 31/1/12 de 2021. Então, o sistema ele vai verificar essa data de inclusão. Então, tem que ser inferior à data do ano de escrituração. Então, se tiver 1/1 de 2022, o sistema também não vai levar, né? Que é o ano base é 2021. Se tiver 1/1 de 2022, o sistema não vai ler essa conta também por conta da data de inclusão que está posterior à escrituração, ok? Ah, Rosana, eu estou com o meu ativo, o meu passivo, todas as minhas contas aqui, tá sem a questão da natureza. Então, é só vir aqui, classificação automática aqui da natureza para emissão do SPED, e vir informando, né, no caso, os grupos, né? Então, você pode vir aqui e informar o ativo, né? Informar aqui o ativo e assim sucessivamente. A gente também tem uma documentação para isso. Então, aqui, e executar, né? Na realidade, você pode colocar todos os grupos aqui. Então, o ativo, o passivo, as contas de resultado, né? E conta de compensação. Lembrando que depois você tem que, assim que você fazer o processo aqui das principais, faça apenas para o grupo do PL, porque aqui a gente está colocando o grupo máximo, né? O grupo sintético do ativo e passivo. Então ele vai pegar só o 2. A não ser que você coloque aqui um outro grupo, né? Um outro subgrupo que você deseja. Mas aí, se você colocar o passivo, por exemplo, você vai ter que vir e informar posteriormente o processo, né, do patrimônio líquido, porque ele está dentro do grupo do passivo. Então, se você informar que o grupo 2, você vai ter que refazer o processo apenas para o patrimônio líquido, ok? Porque aqui a gente está informando apenas o sintético. A não ser que você informe o subgrupo, que é 1.1, né? Fora isso, Rosana, aonde eu vejo se eu vou enviar o centro de custo ou não? É aqui, olha. No meu caso, eu marquei na parametrização aqui, a gente vai voltar lá de novo, nós marcamos para o próprio centro de custo, né? Então, ele vai estar apresentando para o centro de custo. Então, aqui, nós marcamos para o próprio centro de custo. Então, aqui em cadastro, o centro de custo que a gente veio
é possível informar aqui para todos os meus registros se eu quero enviar ou não o centro de custo. Aí vale lembrar, né? O que significa esse centro de custos, né? Quando eu marco a opçãozinha para enviar o centro de custo, né? Ele envia o registro I100, né? Que é o centro de custo. Aí também tem a questão do plano paralelo, né? Tem essa opçãozinha aí também em questão ao plano paralelo, se ele vai estar associado ou não ao plano paralelo, que é o registro, já é um outro registro, que é o I051. Se o registro, vamos supor que eu envie lá o I051, mas eu não estou enviando aqui o cadastro do centro de custo, né? O sistema da Receita vai lá no validador e vai dar erro, ok? Aí lembrando que essa data aqui também ela tem que estar anterior à data de escrituração, né? No caso aí do ano básico, a gente está informando que é o 2021. Então aqui não está marcado para enviar para o SPED, então se eu não quiser, eu posso vir aqui, se eu não quiser conferir um por um, então eu posso ir ali, vamos vir aqui de novo, o processo, alteração de múltiplos registros de centro de custo. Então, como eu não marquei, eu só tenho 8, ele vai fazer para todos os 8 registros, é isso que ele está perguntando. Eu vou marcar sim, então aqui, eu vou marcar aqui, já que não estava para enviar, então eu vou marcar aqui para não enviar para o SPED, para enviar para o SPED, né? Porque já estava marcado para não enviar. E aqui ele fala quais centros de custo foram alterados, né? E a opção que sim. Ah, não, Rosana, eu desisti, eu não quero. Vem cá e faz de novo, marcando a opçãozinha sim ali e desmarcando para não enviar para o centro de custo. Ok? Outro detalhe é no cadastro do plano paralelo. O cadastro do plano paralelo aqui, né? No caso, cada empresa, né, tem o seu plano paralelo. O que informa é a sua instituição responsável. Ou seja, se ela é lucro presumido, P100 mais o P150. E esses planos paralelos, né, a gente tem uma documentação onde tem os vídeos, né, de como importar o plano paralelo, de como fazer a associação, né? Ou seja, a gente tem uma documentação bem detalhada, que também está disponível ali na Carolina, tá, gente? Assim que eu vim aqui e importei o meu plano paralelo, né? Eu venho aqui nas minhas contas paralelas, faço o filtro aqui de todos, né? E lembrando, eu só associo aqui no meu plano paralelo as contas analíticas. São as contas que vão receber resultado. Desculpa, as contas que vão receber lançamentos, que são minhas contas analíticas. As contas sintéticas, o sistema nem deixa você vir aqui e associar, não. Ele até que ele não aparece nada aqui para mim se verificar, porque essa conta aqui é sintética. Já essa aqui, ela é analítica. Então, essa conta aqui é do plano de contas paralelo. Aqui eu tenho uma aba aqui, né, aonde eu informo se eu vou associar a conta, né, ou não. Então, marcando aqui, vamos marcar apenas uma conta aqui. Então, a gente marca aqui e seleciona para o lado aqui direito para ir às contas paralelas. Ah, Rosana, como é que eu faço para mim associar o centro de custos, né? Como eu marquei para não enviar para o SPED, eles nem aparecem aqui não, para mim associar, ok? Se eu tivesse lá marcado para enviar, eles estariam aqui. Vamos lá marcar lá para a gente poder ver. Olha lá, enviar para o SPED como sim, ok. Aí vamos lembrar que se lá se lá nos parâmetros, né, eu marquei plano gerencial lá, ele não vai apresentar essa opçãozinha aqui no cadastro sem de custo, não. Essa opçãozinha de enviar para o SPED, não. Ele vai apresentar o que está marcado no parâmetro. Então, se for o plano gerencial, você vai ter que vir aqui em gerencial, ok? Aí vamos voltar lá. Nas contas paralelas aqui. Eu estava na conta caixa. E aqui, vamos supor aqui que eu vou enviar essa conta aqui, apenas, né? Então, já marquei ela,
Então, ela já foi selecionada, ou seja, ela já está associada. Eu venho aqui, tá vendo agora? O centro de custo, ele aparece. Então, eu venho cá e seleciono, ok? Ah, eu não quero, não quero associar mais, eu venho e desfaço. Então, ele sempre vai aparecer a conta contábil aqui e o centro de custo. Ah, se fosse plano de contas gerencial, ia estar aqui uma aba escrita associação com plano gerencial, ok? E não com centro de custo. Então, é uma das informações e também se atentar para essa informação aqui, principalmente referente ao plano paralelo. No vídeo ele fala, né, no nosso how-to, mas que está na nossa documentação da Carol lá, da Carolyn, né? Mas é bom, vale a pena aqui só enfatizar. Aqui nesse diretório, assim, a partir do momento que você vai lá e instala o validador da Receita, automaticamente ele coloca os arquivos todos em uma pasta, ou seja, a pasta que você pediu. Eu pedi a pasta do padrão mesmo do sistema. Então, nesse diretório aqui, arquivos RFB, né, que é arquivos da Receita Federal, programas, SPED contábil, recursos e tabelas, você tem que estar com a última versão do PVA, né? A partir desse momento, o próprio validador da Receita te dá aqui os planos conforme o ano que você deseja. Então, aqui está todos os planos de 2021. Como eu verifiquei aqui na minha instituição responsável, o meu EPJ em geral é L100 mais L300A. Então, eu vou pegar aqui o L100, né? Vou editar ele, né? No vídeo está demonstrando certinho. E depois vou pegar o L300A de 2021. Repare aqui que na descrição dele está escrito 2021. Os demais está acima. Ah, Rosana, teve ou não teve alteração? Então, como o plano já vem diretamente lido na pasta da Receita, eu aconselho a empresa, né? No caso, né? Vai da empresa mesmo. Se ela quiser fazer uma nova importação, ela vai e faz uma nova importação, né? Ah, mas eu vou perder a associação do que eu já fiz? Você tem esse processo só da cópia de associação, mas ele só vai funcionar se a minha instituição responsável for a mesma, né? Mas vale lembrar o seguinte, vale lembrar que a instituição responsável, e se tiver alguma conta nova, o sistema não vai fazer a associação. Mas aí é bom você fazer um select, né, da tabela, na própria tabela, né, CC-TACTA 2, né, que é, e para quem tem associação sem de custo é CC-TACTA 2 item. Além disso, a gente tem alguns relatórios no gerador de saídas, tá, pessoal? Referente ao plano de contas paralelo, que fica aqui, ó, nessa pasta aqui. Toda instalação que a gente faz, na realidade, nós temos aqui informações padrões, né, no caso aqui. Então, no objetos gerenciais aqui, vamos pegar Corpora RM, objetos gerenciais, na pastinha Layout, eu tenho aqui informações, né, de todas as nossas demonstrações, que começa com CTB lá. Então, aqui tem todas as demonstrações, inclusive as da SF, aqui, ó. Todas as demonstrações e os relatórios padrões nossos lá do gerador de saída, tudo começa com CTB real também. Então, aqui, ó, listagem do plano de contas paralelo, né? Aqui, ó, plano de contas da Receita com o plano de contas contábil. Então, a gente tem alguns relatórios padrões aí que é só importar também, tá? Temos documentação sobre isso. Então, falamos sobre o plano de contas contábil, o plano de contas paralelo. Agora a gente vai falar sobre o processo de transferência de grupos contábeis, que é muito conhecido como apuração de resultado, né? Encerramento das contas de resultado, né? E aí é bom a gente dar só uma passada aqui. Tem empresas, né, que faz esse processo aqui trimestralmente. Aqui no meu tá anualmente. Aonde que eu informo isso? Eu informo através da data aqui. Ali está anualmente, mas aqui eu poderia estar informando aqui para cada molde aqui, 31/3/2021, 30/6, 30/9, né, e depois 31/12. Então, aqui estaria, para quem é trimestral, estaria aqui 4 estruturas, ok? 4 moldes, com as datas do seu trimestre. E executa normalmente ali o processo, ok? Também temos documentações sobre esse processo. Referente aqui sobre a demonstração contábil, que a gente falou da novidade referente ao
ao próprio o próprio campo ordem, né? Principalmente foi feito isso, principalmente ali para a DRE, né? Que hoje tem realmente um campo ali, um campo de ordem no próprio layout dela. É um dos campos do J150, né? Aqui a gente tem a estrutura, essa estrutura aqui é padrão, ok? E aqui, por exemplo, né? Ah, mas Rosana, como que eu ponho lá o campo ordem, né? Você pode verificar aqui quantos registros você tem aqui, no caso, né? Se aqui for 30 fatos contábeis no total, e você quer que esse campo aqui, que é o campo lucro ou prejuízo, né? Lá no arquivo TXT, ele seja o último, né? Se tem 30 fatos contábeis, eu venho aqui, coloco 30, que eu quero que ele venha, apareça como último, clique em salvar, e aí ela pergunta, deseja realizar a reordenação? Aí eu clico em sim. Aí lembrando, tá, que esse campo aqui, pessoal, ele não vai validar aqui na estrutura aqui não. Aqui ele vai continuar porque ele é o pai, né? Ele é o principal código aqui. Ele não vai reorganizar aqui na estrutura, não. Ele vai reorganizar lá no próprio arquivo TXT. Ok? Então a gente vai. Aí, só dando mais uma passadinha aqui, eu configuro essa estrutura aqui na configuração do layout, né? Onde eu informo aqui as minhas contas contábeis, ok? A origem do valor, né, para desconsiderar o encerramento, então sempre essas duas opções, saldo final e movimentação. Sempre uma das duas opções aqui para desconsiderar o encerramento. Principalmente aí para empresas que são apuração anual, pode-se colocar aqui como saldo final, né? E quem é trimestral, movimentação, desconsiderar ali encerramento, ok? Aí agora a gente vai para a geração. A gente já falou aqui da demonstração, né? Ah, outro detalhe aqui na demonstração. Deixa eu colocar o código mesmo aqui. Na hora que eu vou gerar a própria demonstração aqui, é um detalhe, a gente tem uma opçãozinha, gerar, né? Gerar relatório somente para ser visualizado no SPED. Então aqui ele vai trazer realmente os valores que vão ser apresentados lá. Apenas um detalhe mesmo, que é bom a gente estar marcando, já que a gente está fazendo essa estrutura para a geração da rotina, ok? E essa estrutura, lembrando que ela é padrão, ok? E se eu quiser fazer uma nova importação, como qualquer outra, é só eu clicar em importar aqui e ele, né, no diretório aqui do próprio objetos gerenciais na pasta layout da parametrização padrão do nosso sistema. Deixa eu vir aqui na Corpora RM, né? Objetos gerenciais layout. É possível aqui estar buscando a estrutura, né? No caso aqui, a demonstração de resultado, que é aquela lá que a gente estava verificando, aqui, ó, é a mesma. Ela não vai trazer na ordem ela não vai trazer na ordem que eu desejo, então se eu quiser que ela apareça por último, tem que vir aqui realmente informar para qual numeração que eu quero que ela apareça lá no TXT, ok? Então aqui eu vou cancelar. Ah, tá. Lembrando de um detalhe, tá? Para quem vai gerar, no caso aqui, o bloco K. No bloco K, a única alteração que a gente teve a gente tem um webinar, né, com as novas parametrizações, ao invés de fazer ela por aqui. Muitas empresas ainda elas fazem por aqui, né, pelo plano paralelo, né? A partir de 2022 já vai ser possível ali a empresa estar gerando essa informação sem ser pelo plano paralelo, já ser direto pelos lançamentos. Então a gente tem um webinar demonstrando isso, né? Mas para quem está gerando aqui ainda também pelo plano paralelo, né? Vale ressaltar que tem que informar o grupo empresarial e aonde você cadastra aqui, ó, cadastros, grupos empresariais. Então você tem que vir aqui, né? Cadastrar seu grupo empresarial, informando aqui qual que é a holding, a coligada holding, né? E além disso,
você tem que vir aqui e cadastrar também os investimentos societários. Cadastrando os investimentos societários, né, informando ali quais são as suas coligadas a investidor, as suas investidas, né, você tem que vir aqui em anexo movimentação dos investimentos societários. Esse campo aqui, para quem vai fazer a geração deste ano de 2021, ele também ele é obrigatório, viu, pessoal? Porque senão ele vai apresentar uma mensagem de erro falando que não foi gerado ali as informações para estar gerando o bloco K. Então, ele apresenta até aqui no RM mesmo. Então, esses campos são premissas ali. Então, cadastrar aqui o grupo empresarial, os investimentos e o anexo aqui do investimento, ok? Os anexos aqui, que são as movimentações ali das datas de movimentação ali do seu bloco, tá bom? Do bloco K, no caso. Feito isso, vamos gerar aqui o SPED contábil. Opa, peraí. Ah, tá. Então, aqui eu informo aqui o plano paralelo. Tem empresas que não entregam o seu plano paralelo, então não tem problema, porque ele não é um fator para quem não entrega. Ele não é um fator obrigatório, né? Ele só é para quem já entrega só algumas associações. Então, o sistema vai lá da Receita e dá umas mensagens de erro, né? Porque ele se torna obrigatório. Aqui eu informo ali a minha filial matriz, né? No meu caso aqui não é SCP, mas se fosse SCP aqui eu informava a filial da minha sócio ostensivo e depois da minha ECD da sócio ostensivo, ok? Como não é o caso, a gente vai marcar só a filial matriz mesmo. Para quem vai entregar o bloco K, informar aqui o plano paralelo, que está todas as suas parametrizações. Então, avança. Aqui é o meu livro diário, que eu cadastrei lá em escrituração, né? A data inicial e a data final. Aqui também tem o meu histórico padrão da minha apuração da transferência de grupos contábeis que a gente demonstrou. Aqui eu informo né, o início do meu período, se ela é original, se eu estou substituindo, né? Aqui se eu tive alguma situação especial, se foi abertura, né? E também aqui eu indico, né, se a minha empresa, o faturamento aqui, se foi maior, né, do que 240 mil, né? E a receita aqui anual, ok? No meu caso aqui não é. Aqui também eu informo a minha estrutura de demonstração, seja ela DMPL ou DLPA. E eu informo aqui o tipo também. Se eu quero enviar os fatos que têm valor, somente aqueles que têm valor processado, e também os fatos ali que são gerados pela própria estrutura. Se eu não quiser enviar, é só desmarcar. Gente, esse processo aqui do pré-validador, ele vai ser retirado, tá? Futuramente ele vai ser retirado pela equipe de desenvolvimento, que ele validava algumas regras do antigo FCONT. Então, esse processo aqui, tanto esse aqui, quanto aqui, né, do lado de fora, que é pré-validador das rotinas, ele vai ser retirado também, ok? Então, eu vou clicar aqui em não. Então, muitas empresas ainda validam esses erros aqui, pode pular e colocar como não, ok? Aqui, eu estou na parametrização da DRE e balanço patrimonial. Eu informo aqui a estrutura, né, da minha DRE. Aí, lembrando que eu vou utilizar essa estrutura aqui do DRE, pessoal, apenas se eu tiver ali contas de resultado no grupo 3 e 4, ou grupo 3 e 5, seja dois totalizadores, por exemplo, né, sintético. Para essas empresas, né, que tem mais de um nível totalizador, né, no campo do resultado, né, no plano de contas de resultado, a gente sugere estar usando a demonstração, porque senão vai dar erro lá de nível 1 da DRE, né? Porque aqui, ó, se a gente reparar, só tem um nível 3, ou seja, todos os fatos dele são com 3, né? Respeitam apenas um nível sintético, mas tem empresas ali que tem o grupo 3, tem o grupo 4, né? Ou tem o grupo 5, 6. Então, a gente está orientando essas empresas que têm mais de um nível, né, utilizar a estrutura de ferramenta. Ah, Rosana, eu não tenho mais de um nível, então eu venho aqui e seleciono para ir a partir do plano de contas. Às vezes ali, minha empresa, as contas de resultado é apenas no grupo 4, ou 5, ou 3.
No nosso caso aqui, a gente tem o 3 e o 4. Então, a gente vai estar usando a ferramenta. A gente veio para uma parametrização aqui. Fiquem atentos, por quê? Porque às vezes você não quer ali enviar as informações das contas zeradas, né? Ou seja, aquelas contas que não teve nem movimentação do período e também não tem saldo. Então, se você pedir aqui para o sistema mostrar aqueles fatos contábeis, né, que estão com valor zerado, ele vai gerar no arquivo. E aí pode gerar o erro, né, no validador do I052, que é o código de aglutinação. Então, a gente tem que ficar atento referente a essa parametrização. Por quê? Se eu tenho contas ali que não foi zerada nem pelo processo de transferência de grupos contábeis, nem pela apuração de resultado e que não teve movimentação, e eu não tenho interesse de enviar, eu venho aqui e desmarco, ok? Ah, Rosana, mas eu quero enviar as contas, no caso, né, as contas que não tiveram movimentação. Então, você, além de marcar essa opçãozinha aqui, você tem que vir no parâmetro, né, e confirmar se ele realmente está marcado aqui. Porque senão ele vai dar erro no I052, ok? Então tem que ficar atento. Eu quero enviar as contas que não tenham saldo e nem movimentação, eu marco esse parâmetro. E lá na minha estrutura, na hora de gerar, eu também marco. Se eu não quero, eu vou lá, desmarco o parâmetro e desmarco na minha estrutura, porque senão ele pode dar erro. Então vamos chegar na etapa ali. Então aqui, se eu quiser, né, o meu parâmetro lá está marcado, eu venho aqui e marco, ok? E aqui mostrar ou não o código ali do fato contábil no registro J150. Se você quiser mostrar, você marca. Se você não quiser mostrar, ele vai só demonstrar ali, no caso, a descrição, ok? Então, vamos lá. Aqui no balanço patrimonial é a mesma coisa, tá? Lembrando que o balanço patrimonial também, ele só aceita 2 níveis, ou seja, só o nível do ativo ou do passivo, como sintético ali, totalizador, né, como o pai. Sendo um ativo e o 2 o passivo. Às vezes algumas empresas têm o 3 como PL, por exemplo. Então, essas empresas que têm o 3 como PL, ele vai ter que também utilizar aqui a demonstração padrão do nosso sistema, ok? É só importar e vir parametrizando aqui, no caso, a estrutura nas contas dos fatos contábeis. Se a empresa tem só apenas o grupo ativo e passivo, né? O seu PL também está dentro do passivo ali, ela pode gerar a partir do plano de contas, ok? Não precisa de gerar a partir da estrutura aqui. E se eu quero ou não mostrar o fato contábil, eu venho e marco a opçãozinha. Aí lembrando que aqui, ó, ela tem uma subaba, né? No caso aqui, é se eu quero gerar as informações com saldo, né, igual a 0, né? E também caso ali existir saldo inicial. Às vezes minha conta ali tem um saldo inicial, né? Por exemplo, ali uma conta, vamos supor, uma conta de banco, tem um saldo inicial, mas não teve movimentação. Então é isso que ele está perguntando. Você quer gerar? Ele tem saldo anterior. Então você marca. Se você não quiser, você não marca. Aí lembrando que é só essa opçãozinha está aparecendo porque eu marquei como estrutura de demonstração aqui. A partir do momento que eu marco aqui a partir do plano de contas, eu venho aqui, marco OK aqui, vai aparecer também as contas que, por exemplo, não o saldo final dela é igual a 0, mas ela também teve movimentação. Então, se eu quiser enviar, eu marco as duas opções. Se eu não quiser, eu marco apenas uma opção, ok? Aqui eu consigo, né? Tem empresas que têm um plano muito grande, um plano de contas muito grande. Ah, eu quero diminuir o grau, né, da demonstração. É só vir aqui, tá? Lembrando que se seu grau da máscara, né? O grau aqui vai ser o grau da máscara. Se sua máscara tiver ali 8 cerquilhas, né? Ou um nível muito grande de cerquilhas, às vezes o grau 4 o grau 3 ou 2 possa até atender, mas vai ficar muito sintetizado, ok? Principalmente aí para empresas que têm um plano de contas muito grande, às vezes a máscara nem é tão grande assim, o grau 4 atende, mas como a empresa ela tem um plano muito grande, ou uma máscara muito grande, né, na realidade ali, tem que verificar se o grau realmente vai atender ela, tá ok? Então aqui a gente vai deixar o grau total, que a gente tem poucos planos de conta. Então aqui a gente chegou nos registros facultativos.
Esse registro aqui, ele é muito importante, porque tem empresas que vêm aqui e desmarcam, né? Só que aí tem alguns campos alguns registros, né, na ECD que são obrigatórios. Como assim, Rosana? Por exemplo, o I-350, o I-355, que demonstra os saldos ali de resultado antes do encerramento, né? Ou seja, foi a apuração da transferência de grupos contábeis que a gente colocou. Então, às vezes você fez a transferência de grupos contábeis, tá tudo certinho, mas não marca esse campo aqui. Então, o sistema vai lá e dá erro no validador, falando que não existe ali o I-350 e nem o I-355. E também, pessoal, as demonstrações contábeis, né? Agora, o I, por exemplo, o I-157, eu só demonstro se realmente eu quiser informá-lo, ok? Se eu não quiser informá-lo, né, que tem o parâmetro, tem toda uma parametrização para informar ele. E esses demais registros aqui, inclusive o histórico padronizado, né? O próprio, a partir do momento, esse I-052 aqui, a partir do momento que eu envio as demonstrações, ele se torna obrigatório, ok? Ele é os códigos de aglutinação. Eu marco geralmente todos, por quê? Porque caso eu não tenha, né, cadastrado nenhum desses registros, não vai ir. Então, eu já marco logo todos, mas vale mesmo a empresa informar. Ah, eu não tenho subcontas, então eu não vou marcar, né? Eu não tenho aqui cadastro também de participante, eu não vou marcar. A minha escrituração não é descentralizada, então eu também não vou marcar, ok? Vai da empresa mesmo. Mas lembrando que tem ali uns registros obrigatórios que provavelmente ali vai dar erro para a empresa estar gerando o arquivo, ok? Vamos aqui, tá? Ah, tá. Esse J800 aqui é, é as demonstrações ali, às vezes uma demonstração de fluxo de caixa que você quer informar, uma nota, a própria nota explicativa também. Então, você tem que informar aqui um arquivo RTF, ok? Com a extensão RTF, senão o sistema ele não reconhece esse arquivo. E aqui você marca o responsável da qualificação pela escrituração. Vou estar gerando aqui. Então, aqui gerei. Atente-se para o log, tá, pessoal? Vamos supor aqui, ele tem um log do plano de conta. Se eu tivesse informado aqui uma DMPL da LPA, ele teria um log só dela. Então, quando dá alguma mensagem de erro, o sistema até apresenta ele aqui no processo. Quando não dá, ele não apresenta ela, não. Ok? Então, aqui ele dá dicas, olha, ele informa o que ocorreu. Então, aqui, olha, tem contas listadas, né, com a natureza de SPED não preenchido. E realmente no meu plano contábil lá tem, como não informada. Então, é uns avisos, é alguns avisos. Se eu não quiser enviar, eu não envio, ok? Aqui ele informa também da DRE, que o sistema sugere colocar como a origem do fatos ali como movimentação. O meu está como saldo final. Mas ele ainda fala, olha, favor desconsiderar a advertência caso não seja apresentada nenhuma informação no pré-validador. Então, se é bom eu salvar esses logs, porque caso apresente lá alguma inconsistência, né, no validador, eu já venho aqui e já dou uma olhadinha, ok? Aqui é o log de todo o meu processamento, né? O que ele processou ou não. E também aqui também é o log de todo o arquivo, no caso, né? De geração. Todos os registros aqui e as informações que ele passou. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui aonde ele gerou. Aí vamos lembrar aqui, ó, que eu coloquei ali, né, o meu
O meu J150, o número de ordem que eu coloquei lá foi um número 30, né? No caso, ele não gerou, ele gerou como o último de qualquer jeito. Por quê? Porque só tive algumas informações apenas. Além que as minhas informações aqui, elas estão zeradas, né? Porque eu pedi para gerar. Então, ele trouxe o número de ordem, que é esse segundo campo aqui, né? Ele trouxe aqui no finalzinho. Ok? No TXT. Então, no mais, eu acredito que era isso mesmo. Lembrando só uma coisa aqui que eu esqueci de demonstrar. Tem umas pessoas que têm algumas dúvidas, né? Aqui, que é o campo ordem, né? Mas eu tenho a opçãozinha da nota explicativa aqui no fato contábil também. Então, se eu quiser informar, né? Para qual trimestre, se foi anual, e coloca a nota explicativa, ok? E o ano. Ok? Do lado aqui do fato contábil. Só mesmo, é somente isso, pessoal. Mas se tiverem dúvidas, a gente está aberto aí. Eu acho que tem uma dúvida aqui, ô Rossana, que acho que é da Sueli, se vai ter atualização do layout do RM. A atualização, então, pessoal, no caso aqui, não precisa de atualização, né? Na realidade, quando você atualiza, né, as pessoas confundem, né? É muito natural, porque tanto a ECD quanto a ECF é gerada uma vez só no ano. Mas a versão é essa, tá, pessoal? A versão é 9. Não tem atualização nenhuma. A atualização é feita pelo PET, né? Pelo RM atualizador. Então, por exemplo, tá? Vamos supor, aqui eu tô na 34160, ok? Atualizei dia 18/5. Se eu venho aqui e faço a atualização do módulo, tá? Se eu venho aqui e faço uma atualização do próprio módulo, o que que acontece? Vamos supor, né? Igual eu atualizei aqui para 160. Então, se eu venho aqui, eu tenho obrigatoriamente, após eu atualizar, vir aqui no RM atualizador e gerar todos os meus scripts aqui, no alias que eu atualizei. Então, a partir do momento que eu fiz essa atualização, eu tenho que aqui, né, gerar todos os scripts. Vamos ver se tem script disponível aqui, ó. Tem 3 scripts, um do gestão financeira e dois do folha de pagamento. Então, eu venho aqui, avanço, né, e clico para atualizar. Então, o layout ele não é importado como o SPED FD contribuições ou o SPED, acho que o SPED fiscal também, né? Ele não é uma atualização feita à parte, né? O sistema RM, no gestão contábil, a ECD, ela é uma atualização feita ali pelo próprio PET, mas rodando o RM atualizador. A partir do momento que você roda o RM atualizador, né, e faz a atualização da biblioteca ali do PET corretamente, né, o próprio sistema já atualiza as DLLs, né, e aí não precisa de fazer nenhuma atualização. O único layout, ela deve estar perguntando isso também, porque a versão do layout lá da Receita Federal tá 2 ponto alguma coisa. Mas a gente nunca pôs essas versões picada, não. A gente sempre pôs, se você for ver aqui, ó, sempre foi a versão do próprio layout. Vamos supor que no ano que vem seja uma versão 10. Aí vai estar realmente aqui como 10, ok? Nesse caso aqui não vai precisar porque é só atualização de patch mesmo. E é igual a do ano passado. Não teve atualizações, não teve alterações. Mas a gente pede para estar no último patch, né? E quem está na 32 aí, caso ocorra algum bug, não vai ser corrigido na 32. Somente nas versões de mercado, que é 33 e 34. Não sei se eu sanei a dúvida. Se não tiver sanado, Sueli, faz a pergunta novamente, tá bom? Ela respondeu, ela agradeceu. Ah, tá, ok. Obrigada. Tem outro, pessoal? E na realidade aqui, sanou sim. Surgiu mais uma dúvida aqui do Jefferson. Surgiu? Ele fala que isso, do Jefferson. Sim. Ele fala que a empresa entregou a ECD de 2020 sem centro de custo. A empresa pode, neste ano, fazer por centro de custo, como fazer a parametrização no sistema? Então, vamos lá, tá, gente? Olha,
Se você não entregou o centro de custo, uma vez, se você entregar esse ano, você vai ser obrigatório a entregar. E aí tem empresas que não fazem esse gerenciamento, né, de centro de custo à risca, né? Às vezes faz só gerencial para ela mesma internamente, mas se você não faz um acompanhamento ali e não entregou ano passado, né, com centro de custo, aí você, só mesmo a validação pela empresa, é bom avaliar mesmo se vai entregar com centro de custo. Por quê? Porque tem empresa ali que às vezes não entrega nos lançamentos o centro de custo, e entrega só associação e chega lá no validador, dá alguns erros, né? E chega na SF e dá mais erros ainda. Ok? Porque não faz esse acompanhamento à risca. E a Receita Federal, ela até colocou, tá? Como seu plano de contas lá, hoje, a validação dela do registro I-051, que é o próprio plano paralelo com a Associação do Centro de Custo, ela colocou uma validação desde o ano passado. Tem muitas empresas, vou até colocar aqui, tá no manual isso, tem muitas empresas ali que nem tá respeitando isso não. Tá colocando vários centros de custos, né, no caso, para conta referencial. Então, e hoje o registro é para um único centro de custo para cada conta referencial. Então, teria que ter ali, para você fazer isso, é bom você ter vários centros de custos ali, porque o validador da Receita, a partir do layout 9, que desde o ano passado ele está validando isso, essa relação, essa chave do I-051, ele vai ser apenas pelo centro de custo, praticamente ali. A conta paralela, a conta contábil tem que estar associada, mas ele vai olhar principalmente esse código ser custo aqui, que é uma das regras aí lançada no ano passado. Então tem que ter um único centro de custo para cada conta ali referencial. Então, se você não tem esses cadastros, tem apenas um cadastro de centro de custo, que tem muitas empresas ainda fazendo isso, né? A gente aconselha aí corrigir, entendeu? Aí tem que corrigir cadastro da própria empresa, enfim, a empresa tem que verificar o próprio negócio, né? De acordo com a regra que está sendo entregada. Agora, no sistema, Rosana, como que eu faço para me enviar o cadastro sem de custo? Então, a primeira coisa, que nem a gente falou anteriormente, é vir aqui nos parâmetros, né? É definir, eu vou enviar centro de custo ou conta gerencial, né? Definir, vou enviar o próprio centro de custo, igual tá aqui. Aí eu venho em cadastros aqui, né? Centro de custos, né? Tá? Eu tenho que estar aqui com todos os meus cadastros de centro de custo com a opçãozinha enviada para o SPED. Então, essa flag aqui tem que estar marcada. Além disso, no meu plano paralelo aqui, eu tenho que estar com todas as minhas contas, né? Com todas as minhas contas paralelas, né? Informada com o centro de custo associado. Vamos pegar a conta caixa aqui, por exemplo. Meu plano de contas aqui, vamos desfazer essa associação. Meu plano de contas aqui, paralelo, eu vou informar a conta caixa. Então, eu tenho que ter um único centro de custo para ela. Ok? E aí, vim aqui associar, selecionar ele aqui e associar. Tá aqui a associação de centro de custo. Então, para cada conta contábil, eu tenho que ter um único centro de custo. Diferente, né? Tem muitas empresas aí utilizando, por exemplo, o 01 para tudo. Então, vai por conta e risco da própria empresa, porque a regra da Receita já foi modificada desde o ano passado, ok? Eu tenho que fazer só isso? Não. Além disso, além de verificar se está enviando para o SPED, além de verificar essa associação aqui, os meus lançamentos contábeis, aqui na minha escrituração contábil, né? Meus lançamentos contábeis, todos os meus lançamentos contábeis aqui, ele tem que estar com a informação do centro de custo aqui. Vamos editar a partida. Se ele tiver sem o centro de custo aqui, ele dá erro do saldo final no registro ali do J150, que é no caso ali, o balanço, né? Porque a Receita monta o seu balanço patrimonial ali pelo saldo das contas por cento de custo. A partir do momento que você começa a enviar suas contas contábeis por cento de custo, a Receita ela envia essas informações por cento de custo. Tem empresas que nem enviam, por exemplo, o próprio plano referencial, né? Então, na hora de gerar aqui, ela nem envia o plano referencial na ECD, só envia, por exemplo, na ECF.
Aí isso, assim, é decisão da própria empresa mesmo, ok? Mas lembrando que tem que estar o centro de custo com a opção enviar para o SPED, ele tem que estar associado ao plano paralelo e tem que estar em todos os lançamentos ali contábeis em que em que o centro de custo vai estar associado à conta paralela, né, juntamente com a conta contábil. Então é obrigatório ter essas informações. A partir do momento que você envia o primeiro ano, é obrigatório os demais, ok? Não sei se eu sanei, se não tiver sanado, pessoal, fique à vontade de responder aí. O Jefferson mandou mais uma pergunta aqui, ainda sobre o centro de custo, né? Aí está Sim, perguntando aqui, no caso de enviar por centro de custo, é considerada alteração no plano de contas? não. Vamos lá. Enviar por centro de custo? Ah, tá. Ele está perguntando se no caso, o IS 157, né? Na realidade, a questão toda é o seguinte: antes você tinha ali um saldo contábil apenas, né? Agora você vai ter um saldo contábil barra centro de custo. Provavelmente você está perguntando desse registro 157 aqui. O que acontece, tá, pessoal? Ah, Rosana, eu vou ter que preencher porque esse registro I-157, se a gente for verificar a Receita, ela mesma informa o seguinte. Aqui, ó. Esse registro deve ser informado, a transferência do saldo das contas analíticas, ou seja, né, você tinha um plano de contas ali anterior, né, e agora você tem um plano de contas novo. Então, assim, a Receita, ela informa que esse registro de 157 é realmente transferências ali de saldo de uma conta de mudança ali para o plano de contas atual e tudo. Ah, Rosana, mas eu quero enviar no registro de 157. E aí vai ser por conta e risco da própria empresa, tá bom? Por quê? Porque ali a gente está falando de saldo, informações, né, de mudança, de modificação de um código da conta contábil, né? No registro 157, você consegue aqui informar, né, sua conta anterior, a conta atual, o centro de custo, no caso, você não teria o centro de custo anterior, mas teria esse centro de custo, né? Já que ainda, né, tem ali a opçãozinha de, de substituir a do ano anterior ainda até ali a entrega de junho, né, vale a pena você dar uma olhada, ok? Porque na hora que você gerar ali, recuperar sua ECD do ano anterior, ele vai conflitar ali seus registros do C155, que é os saldos periódicos, né? Que ele vai conflitar ali o seu saldo inicial do I-155 com o C, que já está na base da receita. Então, aí no caso, seria com vocês mesmo. E também você tem que ter o centro de custo cadastrado para cada conta contábil também, né? Então, seu saldo não vai tornar um saldo contábil, vai se tornar saldo contábil por cento de custo. E a regra no ano passado também modificou, né? Do registro 105 e 051. Então, a gente aconselha a empresa dar uma verificada sobre isso aí. No caso, né, se tiver que fazer uma substituição do ano anterior, já que quer informar o centro de custo, né? Vai com a empresa mesmo. Aí lembrando que, retificando provavelmente a ECD, se você tiver que recuperar essa mesma ECD lá na SF, provavelmente você vai ter que retificar a SF também, porque o saldo também da conta contábil com o centro de custo vai modificar, ok? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Se não tiver sanado, tá? Eu acho que é Jefferson. Pode perguntar aí novamente que a gente responde, tá ok? Isso. As perguntas, elas podem ser enviadas pelo e-mail evento.responde@tots.com.br, tá bom? E aí, se não tiver dúvida mais, eu queria fazer aquela apresentação lá. Sim, sim. Pessoal, esse webinar ele vai ficar gravado no canal também do YouTube, tá? Só relembrando. O canal é TOTOS Soluções, tá bom? E também ficará no nosso portal do Espaço de Legislação, na página TOTOS Responde. Então, teremos todas as dúvidas, os vídeos também, né? O vídeo desse webinar.
e também o material que foi compartilhado aqui da linha de produto da RM. Eu acho que nós temos um tempo ainda antes do time box, ou Sandra? Sim. Se puder, pode apresentar. Tá ok, então. Então, lembrando aqui, pessoal, vamos voltar lá. A gente queria falar um pouco, né, do próprio aqui do chat, do nosso canal do chat, né? Muitas empresas ainda não conhecem, ou às vezes preferem até ligar para a gente, mas vocês conseguem conversar com a gente online também, né? Na opção lá no portal do cliente, né? E a gente também tem a Carol ali com uma base com todas as nossas documentações, né? Lembrando que ela é ali 100%, tá, pessoal? Ela vai estar 100% ali, ou seja, 24 horas por dia, né? Para acessar a Carol, né? Você tem que vir aqui no portal do cliente, você tem que estar logado aqui, ó, do portal do cliente. Você tem que estar logado, né? Então, provavelmente não vai aparecer nada para você. Você tem que vir cá e estar logado. E ela vai aparecer para você aqui no canto, aqui, ó, direito, ok? Aí é só você vir nela. Ela tem a opçãozinha aqui de outros segmentos ou varejo, né? Então, a gente vende outros segmentos, porque a gente não é varejo. Então aqui ela já te dá as boas-vindas, né, e pergunta, né, para você digitar sobre a sua dúvida. A gente vai pôr algumas mensagens de erros aqui, que são as mais geralmente pedidas, né? É bom você fazer uma pergunta direta, tá? E não falar assim, como corrigir o erro do registro tal. Coloque já a mensagem, né? Parte da mensagem de erro, por exemplo, né? Aqui no caso aqui a gente vai estar colocando aqui a mensagem de erro do próprio registro I-151. Aqui, ó, é essa mensagem aqui, que ele é obrigatório quando existe código do plano de contas, do plano de contas, né? E aí ele dá até uma mensagem, né, completa que, na realidade, a mensagem é assim: o registro do I-051 é obrigatório quando existe o código do plano de contas referencial informado no registro 00. Então a gente colocou só uma parte aqui, tem que colocar no mínimo 3 palavras. Ela pergunta sobre qual módulo a gente é esse assunto, né? Então a gente vai colocar aqui que é o gestão contábil. Aí ela vai estar automaticamente ali respondendo, né? Então ela já trouxe aqui para mim esse artigo aqui, é um dos top 1, né? Ela vai trazer 3 artigos, ok? Então, se ele não apareceu aqui, a mensagem de erro que você colocou, provavelmente tá, não só do SPED, tá, pessoal? Seja uma mensagem de erro que você está tendo em outro processo, né, sem ser na ECD, e é em outro módulo, é só você colocar também em outro módulo. Mas aqui, por exemplo, que é da ECD que a gente está falando, aqui a gente tem, o primeiro artigo aqui. Aí se você quiser ampliar, é só você clicar aqui no artigo, ele fala aqui a causa e tudo. É uma das nossas documentações aí. Vou apresentar mais um, também muito comum, que é o erro. E ela fala que se eu quero continuar conversando com ela. Então eu clico que sim. Se eu quiser trocar de módulo, eu venho aqui e informo que eu quero trocar de módulo. Ou coloco a minha dúvida ou o número do ticket. Então, não é meu caso, eu vou colocar só a minha dúvida. E aqui vai ser um dos erros que eu vou estar perguntando para ela, que não deve existir mais de uma linha de nível igual a 1 na DRE. É um dos erros também mais comuns aí, devido ao nível que a gente falou na apresentação, da demonstração. Então, ele trouxe também um dos top 1 aqui, que é uma das nossas documentações, lembrando que ele vai trazer 3 artigos, tá? Mas aqui ele trouxe certinho. E também a gente vai colocar só mais uma, que é muito comum sobre a questão do próprio registro ali, que o registro sente custo, hora levar e hora não levar, às vezes dá erro lá no validador. Alguns analistas vai lá e corrige direto no validador, correndo o risco ali de estar com a base diferente do que está no próprio validador, que é esse erro aqui do registro J100, do saldo final, né? O saldo final do J100, né, informado na linha de detalhe do balanço patrimonial, né, está diferente ali
do saldo final dos registros e 155, que é o saldo periódico. Mas aqui a gente só colocou uma parte da mensagem de erro, que é o início. E aqui ele trouxe também um dos top 1 aí. Aqui embaixo tem mais 2 outros registros, né? Até falando sobre o J100, mas é sobre outro erro. Mas aqui realmente está aqui todo o detalhamento aqui da informação. Ok? Então a gente está demonstrando a Carolina, né? As empresas que tiverem até mesmo dúvida ou algum erro, ela está aqui 24 horas, pessoal. Às vezes não está no horário de atendimento, tem empresas que entregam um arquivo que é mais tranquilo durante o dia, mais à noite, e tem alguma dúvida. Outro detalhe, se eu avalio aqui a Caroline, né? Se ela retornou o artigo que eu quero, eu ponho um ok para ela. Se não, né, eu posso aqui estar colocando a mãozinha para baixo e justificando. E além disso, vamos supor, né, eu achei o artigo, mas eu ainda estou com dúvida, eu venho aqui e clico para conversar com um dos analistas que cai para o chat online, né? Ou falar com um dos analistas, né? Ou continuar a conversa com ela. Se eu não quiser, eu venho aqui para falar com o analista. Vamos supor que não tem analista no momento, né? Ele já transfere ali para você abrir um ticket, ok? Então, é mais mesmo para apresentar a ferramenta, tá? Que é uma ferramenta muito top, né? Que ela não tira férias e nem tira folga aí no final de semana. Então, a gente agradece aí a participação novamente, viu, Bruno? Eu que agradeço, Rosana. É uma ferramenta muito, muito boa, né? A Carol, né? Então, é mais uma ferramenta que ajuda aí a gente, né? O cliente nas entregas das obrigações. Pessoal, Exatamente. tem mais alguma dúvida? Se não, qualquer outras dúvidas, vocês podem enviar para a gente no e-mail que eu passei, que é o evento.responde@tots.com.br, tá? Lembrando mais uma vez, vai ficar gravado esse webinar, tá? Até semana que vem estará disponível no canal do YouTube, TOTS Soluções, e também no nosso portal do Espaço Legislação, na página TOTS Responde. E também participem, se inscrevam nosso próximo webinar é sobre a ECF. A ECF que também foi adiada, né, agora para agosto de 2022. Vocês podem participar também, se inscreverem e participar desse nosso próximo evento. Eu agradeço a audiência, agradeço a apresentação da Rosana, muito rica, com demonstrações, né, bem detalhadas, né, Rosana? E acho que e acho que agregou bastante para os nossos clientes. E é isso, pessoal. Até mais, até a gente espera que todos consigam enviar a tempo, né, a ECD. E caso tenha dúvidas, né, mandem aí para o nosso suporte, que o nosso suporte vai atender vocês da melhor forma possível. E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rosana. Obrigado. Obrigada aí. Obrigado, Thaís. Obrigado, Thaís. E até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchauzinho.